Fala galera do YouTube, mais um conteúdo de Power BI na área e hoje a gente vai ver basicamente como que a gente faz uma comparação entre anos diferentes dentro do Power BI. Como que a gente vê se as vendas aumentaram ou diminuíram de um ano para o outro dentro aqui dessa ferramenta, beleza? Então é isso, vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Só não se esquece de clicar no like se você gosta do nosso conteúdo, que isso ajuda muito a gente a cada vez o YouTube recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas, a gente conseguir ajudar mais gente. E deixe seu comentário, o que você acha dos nossos vídeos, o que você quer mais aprender sobre Power BI, que a gente vai olhando e criando mais conteúdo para vocês, beleza? Então é isso, vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Basicamente aqui eu vou ter uma planilha e nessa planilha eu tenho informações de vendas de alguns produtos. Então eu tenho lá o SKU, ou seja, o código do produto, qual foi a quantidade vendida, a loja, a data da venda, qual foi o código daquele cliente que fez a compra, o preço unitário daquele produto e o faturamento total que eu tive naquela venda, beleza? Então, tenho várias informações aqui, mais de 23 mil aqui linhas de venda, beleza? Se a gente olhar aqui, 23.794 vendas registradas. Show de bola! Só que agora o que eu quero fazer é o seguinte, para a gente conseguir fazer uma análise comparando vários anos diferentes, a gente vai usar dentro do Power BI o que a gente chama de fórmula de inteligência de tempo. Fórmula de inteligência de tempo nada mais são fórmulas que a gente consegue comparar períodos, comparar qual foi o acumulado de um determinado período, comparar um trimestre com o outro, enfim, essas comparações de tempo, tudo bem? Então, para a gente conseguir fazer uma análise temporal, uma análise de inteligência de tempo dentro do Power BI, é obrigatório que a gente tenha o que a gente chama de uma tabela calendário. Uma tabela calendário nada mais é do que uma tabela que contém todas as datas, desde o início da nossa análise até o final. Então percebe, aqui eu tenho vendas desde 2016, e aí se eu olhar o filtro, tenho desde 2016 até 2018 lá no final, tudo bem? Então o que eu preciso ter é uma tabela com todas as datas entre o início de 2016 e o final de 2018, ou seja, todo o período analisado, tudo bem? Como que a gente vai fazer isso? Vocês vão ver que basicamente tem uma forma bastante simples de a gente criar essa tabela calendário com as datas de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2018, tranquilo? Como que a gente faz para criar uma nova tabela aqui por dentro do Power BI? Para eu criar uma fórmula ou criar alguma tabela nova. A gente vai vir aqui nessa guiazinha modelagem e vai ter lá em cima a opção de nova tabela, beleza? Então clica lá em nova tabela e aí basicamente vai abrir aqui uma janela para a gente em branco, beleza? E aí aqui dentro a gente vai basicamente criar uma fórmula que vai gerar essa tabela para a gente. Então percebe ó, que tem aqui em cima essa nossa barra de fórmulas. Essa barra de fórmulas aqui em cima, ó, até dei um zoom, se você quiser dar um zoom nela, é simples, você segura o Ctrl e aperta o scroll do mouse para dar um zoom ou volta no scroll do mouse para tirar o zoom, beleza? Então dê um zoom aqui na nossa fórmula. Basicamente na nossa barra de fórmulas ali em cima, o que a gente vai fazer é criar uma fórmula que vai gerar esse calendário para a gente do início de 2016 até o final de 2018. Então primeiro a gente tem que dar um nome para essa tabela, vou chamar aqui ela de calendário e vou colocar o sinal de igual para colocar a fórmula que vai gerar essa minha tabela de calendário. E aí tem uma fórmula simplesmente sensacional e maravilhosa no Power BI chamada Calendar, beleza? Calendar de calendário mesmo em português, Calendar Auto. O que é essa Calendar Auto? Vamos colocar ela e vamos ver o que vai acontecer. Para preencher a fórmula, selecionei ela, dei um Tab e é só abrir e fechar parênteses e apertar o Enter. E vamos lá. O que aconteceu aqui dentro? Repara, ele acabou de criar uma lista para a gente, ó, desde 1º de janeiro de 2016 até, se eu der uma olhada lá no final da tabela, até o dia 31 de dezembro de 2018. Então, que mágica foi essa que aconteceu aqui? Basicamente é o seguinte, essa fórmula chamada Calendar Auto, ou seja, calendário automático, ela dá uma olhada para a gente dentro do Power BI em todas as tabelas que existem, no caso a gente só tem a tabela de base e vendas, e ela cria um calendário com todas as datas desde 1º de janeiro do ano mais antigo e até 31 de dezembro do ano mais novo. Então, qual é o ano mais recente que eu tenho aqui na minha tabela? O ano mais recente que eu tenho na minha tabela de vendas é 2016. Então, ele começou a minha tabela de calendário no dia 1º de janeiro de 2016. E aí, dando um pulinho aqui de novo na base de vendas. Qual é o ano mais recente que eu tenho aqui na minha análise? O ano mais recente que eu tenho, ó, se eu clicar aqui no filtro e der um pulinho, o ano mais recente que eu tenho é 2018. Então pronto, ele criou o meu calendário até a última data de 2018, que é o dia 31/12, perfeito? Então é exatamente esse tipo de tabela, esse tipo de calendário que a gente vai precisar para poder fazer as nossas análises, tudo bem? E aí, a primeira coisa que eu vou querer fazer é, tá vendo essa coluna de data? Ela só tá com um formato um pouquinho esquisito. Então tá lá, o dia e logo depois a hora, que ele colocou tudo 00.
Só que, obviamente, eu vou querer formatar isso só com uma data, tudo bem? Não vou querer essa hora aqui meio esquisita, meio solta. Então, para formatar a coluna de data, primeiro, clica nela, tudo bem? Dá um pulinho lá na guia modelagem e aí aqui dentro vai ter a opção de formatar esse cara. Então, clica lá em formatar e aqui em data e hora vão ter várias opções de formatação para eu colocar esse cara. No caso, eu vou querer a opção de formatação como data mesmo. Então, eu vou colocar aqui, ó, dia, barra mês, barra ano. Dá uma clicada lá. E aí, assim que eu clicar aqui nessa opção de formatação, percebe? Ele já colocou para mim as datas bonitinho. 01/01/2016 e assim por diante. Então, aqui a gente tem uma lista com todas as datas de 2016 até 2018. Só que essa tabela vai basicamente servir para a gente conseguir pegar informações sobre essas datas para poder colocar na nossa análise. Como assim pegar informações sobre as datas? Se eu quiser fazer, por exemplo, uma análise das vendas de forma mensal ou de forma anual, o que eu preciso ter aqui na minha tabela de calendário? Eu preciso ter uma coluna que me diga para cada data qual é o mês dela, qual é o ano dela e assim por diante. Qualquer informação que eu quiser ter sobre a data para fazer a minha análise, vai precisar ter aqui na minha tabela calendário. Então vamos lá, quero criar uma coluna que vai me retornar qual é o ano de cada data. Como que eu faço isso? Clico aqui na minha tabela com o botão direito, beleza? Em qualquer lugar da minha tabela. E aí vai ter a opção lá embaixo de nova coluna. Clica lá em nova coluna. E basicamente o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai criar uma coluna em branco e vai abrir para mim a barra de fórmulas para eu poder criar uma fórmula que vai gerar essa minha nova coluna. No caso, eu quero colocar uma coluna de anos. Então, como que eu vou fazer isso? Basicamente, eu vou dar um nome para essa coluna, por exemplo, eu vou chamar ela de ano. E aí, logo depois do sinal de igual, basicamente o que eu vou precisar fazer é, vou precisar criar uma fórmula que vai olhar para mim, dentre as datas, vai olhar qual é o ano daquela data, tudo bem? E qual é a fórmula que a gente usa para extrair qual é o ano de uma data? Vai ser a fórmula chamada year, tudo bem? Que é a fórmula chamada year, chamado ano em inglês. Então, pega aqui a fórmula chamada year, seleciona ela, então dá 2 cliques nela, beleza? E aí, entre parênteses, eu vou ter que falar para ele qual é a coluna de datas que eu quero retornar qual é o ano, tudo bem? E no caso, vai ser a coluna, que é a coluna chamada de date, beleza? Então, escreve lá, ó, date, e quando a gente escrever date, ele vai mostrar pra gente justamente a coluna chamada data, coluna chamada date, dentro aqui da nossa tabela de calendário. Então, é exatamente dessa coluna que eu quero extrair qual é o ano, beleza? Então, clica lá, dá 2 cliques, fecha o parênteses e aperta o Enter. Tá lá, automaticamente, para cada uma das datas, ele retornou pra gente logo do lado qual é o ano daquela data. Então, tudo que for 2016, na coluna de ano tá 2016. Tudo que for 2017, tá do lado na coluna de ano, 2017, e assim por diante, para todos os anos que eu tenho aqui na minha tabela. Tranquilo? Perfeito. E aí, o único detalhe que eu vou fazer é, essa coluna que está chamada date em inglês, vamos colocar ela com o nome em português só para não ficar muito confuso aqui. Então, como que eu faço para trocar o nome da coluna date aqui? Vou dar 2 cliques, beleza? E vou mudar para data, tranquilo? Ou data, ou datas, qualquer nome em português, só para ficar intuitivo aqui o nome da nossa coluna, beleza? Então, já extraí das datas qual é o ano de cada data. Agora, se eu for querer fazer uma análise de forma mensal, o que eu preciso ter? Também preciso ter uma coluna com as informações de qual é o mês de cada data. Então, aqui tem que ter janeiro, aqui tem que ter janeiro, aqui embaixo, para os meses 2, tem que ter fevereiro, e assim por diante. Então, o processo aqui agora vai ser exatamente o mesmo. Para criar uma coluna de meses, vou clicar na minha tabela com o botão direito, vou lá em nova coluna, ele vai abrir lá em cima a minha barra de fórmulas. Na minha barra de fórmulas, eu vou colocar lá o nome da coluna, que vai ser mês, tudo bem? E aí sempre evita colocar acento, coisas do tipo em nome de coluna, porque o Power BI ele não funciona muito bem nas fórmulas quando você coloca acento, cedilha, caractere especial, nem nada do tipo, beleza? Então evita colocar acento, esse tipo de coisa. Então eu coloquei lá mês, vai ser igual a... E para retornar o mês de uma data, vai ser simples, é só colocar a fórmula month, que vai ser a fórmula mês em inglês, beleza? Então coloca aí month, dá um tab, e aí, de novo, vou ter que selecionar qual é a coluna que tem os valores de data que eu quero puxar só o mês, beleza? No caso, vai ser a coluna de data. Então, escreve data e eu vou pegar justamente a minha tabela calendário, a coluna de data. Então, apertei aqui, dei o tab, fecha parênteses e aperto o Enter, que ele vai retornar para a gente o mês. Então, tudo que for janeiro vai estar lá com o mês 1, tudo que for fevereiro vai estar o mês 2, março o mês 3, abril o mês 4 e assim por diante. Então, a princípio, a gente já tem a nossa tabela calendário completa, com as informações que a gente quer. Então tá lá, ano, mês e assim por diante. Ah, Alon, eu não quero fazer uma análise só de ano, nem só de mês. Eu quero fazer uma análise de forma semanal, ou seja, primeira semana do ano, segunda semana do ano, terceira semana do ano. Não tem problema nenhum. De novo, clica com o botão direito, vai lá em nova coluna, e aí cria uma coluna chamada, por exemplo, semana do ano.
E aí, para pegar a semana do ano, qual que vai ser a fórmula em inglês? Vai ser a fórmula week, de semana, e num, de número. Então, vai ser o número da semana que ele vai retornar para mim, beleza? Week num, vou selecionar aqui a fórmula dando 2 cliques, e aí, mesma lógica, vou falar qual é a coluna que tem as datas que eu quero retornar a semana. Então, vai ser a coluna de data. Pronto, ó, selecionei, e lembra, para completar a fórmula, dá 2 cliques para selecionar, fecha o parênteses e dá um Enter. Pronto. Então, para cada semana, ele vai mostrando, ó, essa aqui era a primeira semana do ano. Logo no dia 3, ele já passou para a próxima semana. Já deve ter passado aqui para segunda-feira. Enfim, e aí, cada semana, à medida que for passando, ele vai colocando aqui qual é a semana daquele ano, para você poder colocar também na sua análise. Beleza. E aqui agora o que eu quero fazer é o seguinte. Agora a gente tem basicamente 2 tabelas separadas, 2 tabelas independentes, que são a tabela de base vendas e a tabela de calendário, tudo bem? Com as informações de cada ano, de cada mês, de cada semana do ano. Só que, como eu quero juntar essas 2 tabelas em um único relatório, ou seja, as informações de vendas e as informações do calendário, eu quero colocar as 2 dentro de um único relatório, qual que vai ser o nosso trabalho? Basicamente, voltar aqui nessa nossa guiazinha chamada modelo e fazer o que a gente chama de relacionamentos dentro do Power BI. E aí, lembra, relacionamentos no Power BI nada mais são do que você conseguir linkar várias tabelas diferentes para poder juntar as informações delas dentro do relatório. Tudo bem. Então, como que a gente faz para linkar 2 tabelas que a princípio não estão relacionadas ainda? Basicamente, você vai encontrar qual é a coluna que as 2 tabelas têm em comum. E vamos dar um pulinho aqui na nossa guiazinha dados, só para a gente dar uma olhada. Ó, na tabela calendário eu tenho data, ano, mês e semana do ano. Na minha base de vendas, eu tenho várias outras informações. Só que, qual é a informação, qual é a coluna que tem as mesmas informações que eu tenho na tabela calendário? Repara, é a data da venda. Então, aqui na data da venda, eu tenho justamente a data de cada venda. E na minha tabela calendário, eu também tenho uma coluna com datas, tudo bem? O formato que está aqui não faz diferença. Repara que aqui está o formato abreviado, lá na base de vendas está um formato maior, que ele coloca por extenso, segunda-feira e tal. Não tem problema nenhum. A grande questão é, eu preciso encontrar uma coluna que as 2 tabelas têm em comum, que é a coluna de data da venda aqui na base de vendas, e lá na tabela calendário a coluna de data, tudo bem? Então, como que eu faço para linkar essas 2 e poder juntar as 2 informações, tabela de calendário, tabela de vendas, em um único relatório? Eu vou linkar data da venda, dessa base de vendas, com a coluna de data da tabela de calendário, beleza? Como que eu faço isso? Clique em uma das colunas, tudo bem? Ou data da venda ou data, tanto faz a ordem, e eu vou clicar data da venda e vou puxar aqui para a coluna de data, ó. Então, até chegar na coluna de data, vou soltar o mouse em cima e percebe o que ele vai fazer. Ele vai criar uma setinha, e aí se eu passar o mouse em cima dessa setinha, eu consigo olhar que, ó, ele linkou direitinho a data da tabela calendário com a data da venda na base de vendas. Tranquilo? Então agora, o que isso quer dizer? Basicamente, eu consigo usar informações dessas 2 tabelas em um único relatório, em um único gráfico, em uma única tabela ou qualquer coisa do tipo. Beleza? Então agora que a gente conseguiu juntar as informações de calendário e de base de vendas, a gente conseguiu relacionar essas 2 tabelas, a gente vai conseguir construir o nosso relatório juntando informações dessas 2 tabelas em um único lugar, tudo bem? Agora, vamos só dar um pulinho na nossa guia dados de volta e vamos voltar lá na nossa base de vendas, tudo bem? Repara, eu tenho lá SKU, tamanho do pedido, loja, data da venda, tudo certinho. Só que, tá vendo aqui o meu faturamento total de cada venda? Basicamente, esse faturamento total de cada venda, eu vou querer fazer um comparativo do faturamento de 2016 com o faturamento de 2017. Ou então um comparativo de 2018 com 2017, beleza? A grande questão é, eu quero saber qual foi o total faturado, beleza? Em todos os anos, para depois poder ver quanto foi em 2016, quanto foi em 2017, quanto foi em 2018. Então, se eu quero somar todos os valores de faturamento total, o que eu tenho que fazer? Eu vou precisar criar uma medida, que vai ser uma fórmula, que vai guardar esse faturamento total, tudo bem? Essa soma de faturamento. Como que eu faço para criar uma medida que vai ser essa fórmula que vai somar todo mundo? Basicamente, aqui dentro da minha tabela de vendas, a gente vai clicar com o botão direito, vai lá em nova medida, e aí aqui em cima ele vai abrir para a gente a barra de fórmulas, tudo bem? Então a medida, basicamente eu vou dar um nome para ela, então eu vou colocar aqui soma de faturamento, e aí aqui na soma de faturamento eu vou colocar o sinal de igual, eu vou colocar a fórmula que eu vou usar para calcular a soma de faturamento da empresa, tudo bem? No caso vai ser simplesmente a soma de todos os valores da coluna de faturamento. Então, soma em inglês, só colocar a fórmula sum, abre parênteses e coloca qual é o nome da coluna que tem os valores que você quer somar, tudo bem? No caso, eu quero somar os valores da coluna de faturamento. Então, eu vou escrever aqui faturamento, que ele já começa a preencher para mim. Então, eu quero somar os valores da coluna de faturamento total. Clica 2 vezes na coluna, fecha parênteses e aperta o Enter, beleza? Então, a soma de faturamento,
apareceu aqui pra gente. Só que apareceu só o nome aqui da medida, soma de faturamento. Na minha tabela não apareceu o resultado. Como que eu faço para ver o resultado de alguma medida, de alguma fórmula que eu crio aqui dentro do Power BI? Basicamente, eu vou ter que voltar lá no meu relatório e criar algum gráfico ou alguma tabela com essa medida dentro, tudo bem? Então, vamos testar aqui primeiro, ó. Vou clicar aqui na opção de tabela, beleza? Então, dentro aqui das opções de visualização, de gráfico e tudo mais, procura essa opção aqui de tabela para a gente poder colocar as nossas informações para poder fazer a análise. Então, cliquei lá em tabela e aí, clicando aqui nessa opção, como que eu faço para exibir o resultado da soma de faturamento aqui dentro? Basicamente, eu vou clicar dentro da medida, soma de faturamento, e depois eu vou clicar e puxar ela para dentro de valores. E quando ele faz isso, automaticamente ele mostra para mim a soma total de faturamento. Está bem pequenininho aqui, ó, mas está lá, 156.765.000 em reais de vendas, tudo bem? Agora, como que eu faço para aumentar o tamanho dessa letra, só para não ficar esse negócio muito pequenininho? Simples, ó, você faz o seguinte, aqui, clicando dentro da minha tabela, dá um pulinho nesse campozinho de formato, beleza? Nesse pincelzinho aqui do formato. Clicando nela, a gente vai pesquisar a opção que eu consigo formatar o tamanho aqui dessa tabela. Então, escreve lá, tamanho, e dá um Enter. Aqui, apareceu pra gente uma opçãozinha chamada grade, que é basicamente a minha tabela, tranquilo? Então, chega aqui no tamanho do texto, ó, e vai dando uma aumentada, que ele vai colocar um tamanho bem mais intuitivo aqui pra gente enxergar. Então, tá lá, soma de faturamento da empresa foi 156.765.000. Só que, primeiro, eu quero formatar esse cara como moeda. Como que eu faço para formatar esse cara como moeda? Eu vou clicar aqui em soma de faturamento, que é a medida que eu quero formatar, tudo bem? Lembra que aqui dentro da minha tabela eu coloquei a medida soma de faturamento. Então, para formatar como moeda, primeiro, clica lá na soma de faturamento, e aí qualquer tipo de formatação que eu quiser fazer, como moeda, decimal, porcentagem, qualquer coisa do tipo, eu vou clicar aqui em cima na guia modelagem e vou dar um pulinho aqui nas opções de formatação. Repara que aqui até já tem o cifrãozinho de moeda. Então, vou clicar aqui em cifrão, e aí vai ter a opção de moeda geral, que é botar como real, tudo bem? Então tá lá, show de bola. Só que agora eu não estou interessado em saber o faturamento total. Estou interessado em saber o faturamento mês a mês de 2016, mês a mês de 2017 e também de 2018. Então, aqui dentro, ó, clicando nos campos da minha tabela, eu vou apagar essa informação de soma de faturamento que a gente vai começar a fazer a nossa tabela aqui do zero, tudo bem? Então, a primeira informação que eu estou interessado em ver são os anos da tabela. Então, aqui, ó, lá na minha tabela de calendário, aqui no cantinho direito, eu tenho as opções de ano, a coluna de ano. Clica aqui dentro da opção de ano, dentro daqui da coluna de ano, e puxa para valores, que aí eu vou querer ver uma lista, 2016, 2017 e 2018. Só que, quando eu jogo para dentro de valores, repara que negócio maluco que ele faz aqui. Basicamente, ele está mostrando o ano, mas está escrito aqui, 2210631, um número que não faz muito sentido. O que aconteceu? Na verdade, às vezes o Power BI, quando eu jogo a informação de ano para dentro de valores, ele ao invés de colocar 2016, 2017, 2018, ele soma todo mundo, ou então multiplica todo mundo. Como que eu faço para ele não ficar fazendo contas com 2016, 17 e 18, mas sim exibir para mim a lista dos anos? Basicamente, eu vou clicar aqui, ó, na setinha para baixo. Ele tá vendo o que ele fez com os anos? Ele fez uma soma. Eu não quero fazer uma soma dos números dos anos, 2016, 17 e 18. Eu quero basicamente, não quero resumir eles, eu quero criar uma lista, 2016, 2017, 2018. Então, aqui a gente vai clicar em não resumir. Pronto, criou a lista pra gente, 2016, 2017 e, por último, 2018. Só que, além do ano, eu quero também colocar do lado qual é o mês. Então, eu quero colocar lá 2016, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Então, aqui a coluna de mês, o que eu vou fazer com ela? Eu vou clicar na coluna de mês e vou puxar para debaixo de ano, beleza? Só que aqui, repara, aconteceu a mesma história. Basicamente, o que ele fez foi pegar os meses, de 1 a 12, e somar, multiplicar, algo do tipo. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou clicar aqui em mês, na setinha para baixo, e vou pedir para não resumir. Pronto. E aí, automaticamente, ele puxou para a gente 2016, mês 1, 2016, mês 2, 2016, mês 3, e assim por diante. Então, ele listou para a gente todos os meses de todos os anos. Agora, o que eu quero saber para cada mês? Eu quero saber o total de faturamento. Agora vai ser simples, ó. Vou clicar aqui dentro da tabela e para colocar o faturamento de cada mês, basta eu puxar aquela medida que a gente criou, que era a soma de faturamento, vou puxar e jogar aqui para dentro da minha tabela, beleza? Embaixo de mês, vou colocar aqui esse cara. E aí, automaticamente, lembra qual era a soma total das nossas vendas? Era 156.765.000. Tá aqui embaixo, o total é esse. Só que agora a grande diferença é,
ele pegou aqueles 156 milhões, que era o faturamento da empresa inteira, nos 3 anos, em todos os anos, só que ele colocou lá, só para janeiro de 2016, o faturamento foi 4 milhões. Só para fevereiro de 2016, o faturamento foi 2 milhões e 800. Tudo bem? Então, a gente conseguiu fazer essa análise agora de forma mensal. Só que o meu objetivo não é só conseguir fazer essa análise de forma mês a mês. Eu quero sempre, aqui do lado, ó, ter uma outra coluna que me diga qual foi o faturamento desse mesmo mês no ano anterior. Então, por exemplo, ó, tá vendo que em janeiro de 2016 faturei 4 milhões? Eu quero olhar janeiro de 2017, que eu faturei 6 milhões, e logo do lado eu quero ver o valor de janeiro de 2016, tudo bem? Ou seja, eu quero ver o valor de janeiro do ano anterior. Quando chegar aqui em fevereiro, eu quero olhar o faturamento de fevereiro de 2017, logo do lado eu quero ter a informação de qual foi o faturamento de fevereiro do ano anterior. Ou seja, basicamente eu quero calcular essa soma de faturamento, só que sempre olhando para o ano passado, para o ano anterior, beleza? Então, como que a gente vai fazer essa conta? Basicamente, a gente vai criar uma nova fórmula que vai retornar para a gente não o faturamento daquele ano, mas o faturamento do ano anterior, beleza? Então, vamos criar essa fórmula aqui do lado. Ó. Como que eu faço para criar uma fórmula, criar uma medida aqui dentro da minha base de vendas? Eu vou clicar aqui ó, com o botão direito, em qualquer lugar da minha base de vendas aqui do lado, então botão direito, e vai ter a opção ali de criar uma nova medida. E aí vou dar um zoom aqui na medida, beleza? Ó, dei um zoom. E aí aqui agora eu vou colocar um nome para essa medida, um nome para essa conta que eu vou fazer. E eu vou escrever, por exemplo, faturamento ano anterior, só para eu saber o que ele vai retornar para mim. Ele vai olhar qual foi o faturamento e vai pegar o faturamento do ano anterior, igual a. E aí vamos lá, o que eu quero fazer? Na prática, eu quero basicamente pegar a soma de faturamento, só que eu quero filtrar a soma de faturamento para exibir para mim os valores do ano anterior. Então, quando eu estiver olhando aqui o ano de 2017, quer dizer que eu quero filtrar o ano anterior, que foi 2016. Quando eu estiver olhando 2018, quer dizer que eu quero filtrar o ano anterior, que foi 2017. E como que eu faço para filtrar algum valor aqui dentro do Power BI? A gente vai usar a fórmula chamada Calculate, beleza? A fórmula Calculate, ó, vou dar um tab. A fórmula Calculate, ela basicamente filtra algum valor, filtra algum cálculo que eu quero fazer. Então, qual é o cálculo que eu quero fazer? Somar os faturamentos, só que filtrando sempre o ano anterior. Então, a gente vai ter que usar a fórmula Calculate para isso. Beleza. Então, aqui dentro da expressão, a primeira coisa que eu tenho que falar para ele é qual é o cálculo que eu quero fazer, qual é o resultado que eu quero ver. Eu quero uma soma, uma média, um máximo, um mínimo, uma contagem. O que eu quero? Eu quero a soma de faturamento. A soma de faturamento, eu poderia fazer aqui, sum, e aí selecionar de novo aquela coluna de faturamento do jeito que a gente fez antes, tudo bem? Mas eu vou apagar isso aqui, por quê? Porque a gente já tem essa soma de todos os faturamentos pronta em algum lugar. Que lugar é esse? Dentro aqui da nossa soma de faturamento, aquela medida que já retornou para a gente todos os valores de faturamento, beleza? Então aqui na minha expressão, o que eu quero calcular é justamente a soma de faturamento. Então eu vou escrever aqui soma de faturamento, que é uma fórmula que eu já deixei calculada, que é aquela medida soma de faturamento, beleza? Dei o tab aqui para preencher. Ponto e vírgula. Agora sim, eu vou falar para ele, ó, dessa soma de faturamento que ele já calculou, o que eu quero fazer com ela? O que eu quero filtrar dela? Eu quero filtrar para ele pegar dessa soma de faturamento, não os valores desse ano, mas os valores do ano anterior, tudo bem? E aí, para pegar os valores do ano anterior, a gente tem uma fórmula, e essa fórmula se chama Same Period Last Year. O que quer dizer isso? Parando aqui rapidinho para aula de inglês, cultura inglesa aqui, enfim, mas só para a gente dar uma resumida. Same Period Last Year é mesmo período no ano anterior, beleza? Então, se eu estiver olhando fevereiro de 2018, quer dizer que ele vai filtrar fevereiro de 2017. Se eu estiver olhando outubro de 2017, quer dizer que ele vai filtrar outubro de 2016, beleza? Vai pegar o mesmo período do ano anterior. Então, ó, clica aqui nessa fórmula, Same Period Last Year, dá o tab, e aí aqui, a única coisa que a gente vai ter que preencher é qual é a coluna que tem todas as datas do período que eu estou analisando, 2016 até 2018. Lembra, a coluna que tem todas as datas do período que eu estou analisando é a coluna de datas lá do meu calendário, beleza? Então, eu vou colocar aqui coluna de data e vai aparecer aqui pra gente a coluna de data lá da tabela calendário. Então, dá 2 cliques aqui nessa coluna, fecha a fórmula, que aí eu fechei a fórmula do Same Period Last Year, a fórmula que vai filtrar só o ano anterior, e fecha aqui a fórmula Calculate, tudo bem? Apertei o Enter. No que eu apertei o Enter, automaticamente apareceu aqui do lado, ó, se a gente aumentar um pouquinho o tamanho desse cara, tá lá uma nossa nova medida chamada faturamento do ano anterior. Então, o que ela fez, basicamente? Vamos tentar colocar essa medida, faturamento do ano anterior, aqui dentro da nossa
da nossa tabela, dentro da nossa matriz. Ó. Então, vou clicar aqui em faturamento do ano anterior e vou jogar lá no final dos campos da minha tabela. Percebe o que ele fez? Ó, se a gente aumentar um pouquinho o tamanho aqui da nossa tabela, automaticamente a gente vê o seguinte, 2016, ele não encontrou nada para faturamento do ano anterior. Claro, eu não tenho nenhum faturamento de 2015. Agora, se eu olhar 2017, o que ele está fazendo? Ele está olhando qual foi o faturamento daquele mês, por exemplo, janeiro de 2017, mas ele está vendo qual foi o faturamento desse mesmo período, ou seja, janeiro de 2017, do ano passado. E qual foi o faturamento de janeiro de 2016? Foi esse mesmo aqui, ó, 4.234.000. E se a gente voltar aqui, janeiro de 2016 está lá, 4.234.000. Então, agora em cada linha da minha tabela, eu tenho qual foi o faturamento atual daquele mês e também nessa mesma linha eu consigo ver o faturamento do mês anterior. Tranquilo? E aí agora, vamos só dar uma formatada nesse cara. Como é que eu faço para formatar o faturamento do ano anterior como moeda? Simples, ó. Clica nesse cara, vai lá nas opções, na modelagem, aqui na opção de moeda e clica lá em moeda geral, beleza? Clica aqui, vai lá em moeda geral, ele vai formatar. Agora, às vezes dá meio que esse bug no Power BI que acontece dessa barra de fórmulas ficar gigante aqui na sua frente. Não tem problema, ó. Você aperta o ESC, que aí ela vai voltar ao normal. Tranquilo? Ela vai fechar a barra de fórmulas. Show de bola? Então tá lá. Para cada linha eu vou ter qual é o mês, qual é o faturamento daquele mês, qual é o faturamento desse mesmo mês no ano passado, beleza? Então tá sempre comparando, ó. Então aqui, por exemplo, ó, dezembro de 2018, faturamento de dezembro de 2018 foi 7.850.000. Agora, de dezembro de 2017, que foi o ano anterior, foi de 6,5 milhões, beleza? E aí agora, nosso objetivo com isso é o seguinte, agora que eu consigo, na mesma linha, visualizar o faturamento atual e o faturamento do ano passado, eu consigo fazer uma comparação para ver quanto teve de crescimento ou quanto teve de queda do meu faturamento, beleza? Então, o nosso objetivo agora, essencialmente, vai ser a gente conseguir comparar quanto que cresceu o faturamento ou então quanto diminuiu o nosso faturamento, beleza? E aí, só para simplificar um pouquinho, para a gente pensar um pouquinho na lógica antes, eu vou abrir aqui o arquivo de Excel e no arquivo de Excel a gente vai começar com um exemplo super simples para a gente ver como que a gente compara percentualmente quanto que cresceu ou quanto que caiu o nosso faturamento. Então, vamos lá. Para eu saber o crescimento do faturamento de um ano para o outro, por exemplo, ó, de 2017 para 2018, cresceu de R$100 para 110. Tudo bem? Só um exemplo. Então, cresceu 10%, beleza? De 100 para 110 foi 10%. Agora, como que eu faço essa conta aqui dentro do Excel? Colocaria lá o sinal de igual. E aí, para eu fazer a conta de crescimento de um ano para o outro, é simples. Ó. O que você vai fazer? Vamos colocar o parênteses aqui, beleza? Só para organizar aqui o nosso cálculo. E a gente vai colocar qual foi o faturamento atual, beleza? Menos o faturamento anterior, show? Dividido pelo faturamento do ano anterior. Então, repetindo, faturamento atual menos o anterior dividido pelo anterior. 110 menos 100 dividido por 100. E aí, quando eu apertar o Enter, o crescimento deu 0,1. Se eu chegar aqui na página inicial e clicar aqui em porcentagem, vai estar lá crescimento de 10%. Tudo bem? Então, a regra é essa, a fórmula para calcular. O crescimento de um ano para o outro vai ser o ano atual menos o ano anterior dividido pelo ano anterior. Então, é exatamente essa conta que a gente vai fazer agora pelo Power BI. Então, voltando aqui para o Power BI, eu vou criar uma nova medida que vai ser o percentual de crescimento ou então de queda, beleza? Então, ó, de novo, vou clicar com o botão direito aqui do lado e vou clicar em nova medida. Show de bola! Tá lá aqui a minha medida. Eu vou querer chamar ela, por exemplo, de percentual de crescimento barra queda. Só para eu saber o que eu estou escrevendo aqui dentro da minha medida. Eu vou colocar lá o sinal de igual. Então, o percentual de crescimento ou de queda vai ser o faturamento atual menos o faturamento do ano anterior dividido pelo faturamento do ano anterior. Então, para a gente fazer divisão no Power BI, tem uma forma simples de fazer, que é usando a fórmula divide. Tudo bem? Uma fórmula que divide um valor pelo outro. Então, coloca aí a fórmula divide, aperta o Tab e aí vai estar lá. Qual é o numerador que eu quero colocar? O que eu quero colocar em cima da minha divisão? O numerador vai ser, lembra? Eu vou dividir o atual menos o anterior dividido pelo anterior. Então, vou colocar aqui. Qual é a soma do meu faturamento do ano atual? Vai ser aquela medida que a gente fez de soma de faturamento, menos o faturamento do ano anterior. Então, vou usar aquela medida, faturamento do ano anterior. Então, isso é o que vai ficar na parte de cima da minha divisão. Ponto e vírgula. Qual que vai ser o denominador? Ou seja, o que vai ficar na parte de baixo da divisão? Vai ser justamente o faturamento do ano anterior. Então, coloca lá o faturamento do ano anterior e aí é só fechar o parênteses e apertar o Enter. Então, tá lá, dividir atual menos anterior dividido pelo anterior.
Agora o que eu quero fazer é, vou dar um ESC para sair aqui da minha barra de fórmulas e vou pegar esse crescimento de faturamento que a gente acabou de calcular, ó, eu vou clicar nele, primeiro, clica na tabela, e aí clicando aqui em percentual de crescimento, clica nele e puxa para dentro da nossa tabela, beleza? Coloquei aqui ele dentro da nossa tabela. Dá o ESC aqui só para sair a nossa barra de fórmulas, e aí automaticamente, se a gente aumentar um pouquinho o tamanho da nossa tabela, a gente consegue visualizar aqui do lado quanto que cresceu ou quanto que diminuiu o nosso faturamento. Então aqui, por exemplo, 2017, janeiro, quer dizer que de 2016 para 2017 teve um crescimento aí de 45%. Só que, de novo, esse cara não está formatado direitinho como porcentagem. Então, o que eu tenho que fazer? Clicar aqui no percentual de crescimento, lá na guia modelagem, colocar ele como percentual, beleza? Coloquei. Show de bola. Vou dar um ESC aqui para voltar. E aí, automaticamente, eu consigo ver, em termos percentuais, qual foi o crescimento ou a queda com relação ao ano anterior. Então, janeiro de 2017 cresceu com relação a janeiro de 2016. Fevereiro de 2017 caiu 2% com relação a fevereiro de 2016. Perfeito. Agora, a única coisa que eu vou querer fazer é colocar aqui uma formatação para chamar atenção para quem foi bem e chamar atenção também para quem foi mal. Ou seja, por exemplo, imagina que a nossa meta de crescimento é 30%, uma meta bem ousada mesmo. Quem tiver acima de 35% de crescimento vai ficar verdinho. Quem tiver mal vai ficar o amarelo ou vermelho para indicar que não foi tão bem, que teve um desempenho ruim, tudo bem? Como que eu faço agora então para criar essa formatação condicional para colocar em verde quem teve um bom crescimento, colocar em amarelo quem teve um crescimento razoável, colocar em vermelho quem teve uma queda com relação ao ano anterior? Eu vou clicar aqui na minha guiazinha de formato, beleza? E aqui embaixo vai ter a opção ó, de formatação condicional. Clicando aqui em formatação condicional, ele vai perguntar aqui pra gente, ó, tá vendo nessa caixinha? Ele vai perguntar qual é o campo da minha tabela que eu quero usar para formatar. No caso, eu quero usar o percentual de crescimento ou de queda. Então tá lá, percentual de crescimento. E aí agora, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero colocar, por exemplo, ícones. Um íconezinho verde para indicar bom crescimento, íconezinho amarelo para indicar um crescimento médio e um ícone vermelho para indicar um crescimento ruim. Na verdade, um decréscimo, beleza? Uma queda. Então, ó, tá vendo essa opção de ícones? Vamos clicar aqui para ativar. E aí, repare que ele já cuspiu ali alguns ícones meio aleatórios, só que eu ainda não falei para ele o que é bom, o que é médio, o que é ruim. Então, esse verdinho que está aqui, esses amarelinhos, a princípio não fazem muito sentido, porque eu não falei para ele quais eram as faixas de bom, de médio e de ruim. Então, aqui, ó, nos ícones vai ter a opção de controles avançados, que ele vai abrir para a gente várias opções para a gente poder efetivamente formatar aqueles caras. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que ele fez? Ele, na verdade, o que ele fez para conseguir colocar o bom, o médio e o ruim? Ele colocou aqui em porcentagem, um negócio meio esquisito aqui. Ah, de 0 a 33%, ele foi lá e colocou como ruim e assim por diante. Na verdade, eu não quero trabalhar com porcentagem do total. Eu quero trabalhar com valores, 30%, 15%, tudo bem? Não é porcentagem que eu quero trabalhar, são números fixos, beleza? Não é porcentagem do total. Então, clica aqui em número, vamos selecionar tudo e colocar em número, beleza? Por quê? Porque são números fixos, não é porcentagem do valor total que eu quero colocar. Então, vamos lá. O pior, o cenário ruim, vamos dizer que é os crescimentos negativos, ou seja, as quedas. Então, aqui, como que vai ficar? Eu vou colocar, se o valor for entre 0 e um número muito pequeno, por exemplo, se for entre 0 e menos 10 mil, quer dizer que teve um crescimento muito ruim, teve um decréscimo. Então, vou colocar aqui, ó, se tiver entre menos 10 mil, colocar um valor negativo aqui qualquer, e tiver entre 0 até 0, ou seja, de menos 10 mil até 0, vai ficar de vermelho. Agora, caso contrário, eu quero que entre 0 e 30%, eu quero que ele fique de amarelo, beleza? Porque o crescimento bom mesmo foi o crescimento acima de 30%. Então, vou colocar aqui, ó, se for maior ou igual a 0, ou então se for menor que 30%, como que eu faço para colocar 30%? Tem que colocar 0,3, beleza? 30% ele entende como 0,3. Show de bola. Agora, de 0 a 30% é um crescimento médio. Agora, de 30% para cima foi um crescimento bom, foi um crescimento top. Então, o que eu quero fazer? Maior ou igual a 30%, ou seja, 0,3, e menor ou igual a... Aí bota um número muito grande, que aí não tem limite para crescer. Vou botar aqui um número muito grande, por exemplo, 10 mil. Então, de 30% até o infinito, quer dizer que ele foi bom. Então, ó, de menos 10 mil a 0, ruim. De 0 a 30%, razoável. Acima de 30%, bom. E aí, quando eu clicar aqui em OK, repara que de forma 100% automática, ele já formatou para a gente. Fevereiro de 2017 teve um crescimento excelente.
Agora, janeiro de 2017 teve um crescimento excelente, acima de 30%. Agora, fevereiro de 2017 teve um decréscimo e assim por diante. Então percebe que assim fica muito mais simples da gente conseguir fazer análises, conseguir comparar períodos em anos diferentes, beleza? Então, tente fazer isso aí na sua empresa, tente fazer isso aí nas suas análises de Power BI, que com certeza vai chamar muito mais a atenção de quem está vendo suas planilhas, tudo bem? Então eu espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Deixa seu like se você gosta do nosso conteúdo. Comenta aqui embaixo o que mais você quer aprender sobre Power BI. A gente sempre está olhando os comentários e selecionando conteúdos para gravar para vocês. Comenta aqui embaixo também se você assiste sempre nossos conteúdos. Marca aqui a nossa hashtag SomosTodos12%, daquela galera que começa a assistir o vídeo e os 12% que chegam até o final, beleza? Então espero muito que você tenha curtido e te vejo no próximo vídeo.